Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. É muita glória. Deus tem uma palavra para nós hoje. Eu quero ler na versão ARC. Ou se você tiver ACF também. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, ou com rochas, dependendo da sua tradução. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que não o enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Diga comigo: manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Tem alguém comigo ainda? E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Eu quero orar mais uma vez. Foi orado por mim, mas eu quero orar por você hoje, para que nada roube a sua atenção de receber a palavra do Senhor e ser transformado por ela. Você podia colocar sua mão no seu coração? Obrigado, Jesus, por cada um que me ouve aqui. Meu coração está cheio de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer nessa noite. Coloca neles a mesma expectativa que está no meu. A expectativa de te ouvir. Nós sabemos que a tua palavra é verdadeira e ela está agindo neste lugar.
não apenas porque eu comecei a pregar, não apenas porque eu assumi a tribuna, não apenas porque eu estou por detrás deste púlpito, mas porque a tua palavra é a verdade. Manifesta a tua verdade nos nossos corações, e nós abrimos os nossos corações para tudo o que o Senhor desejar realizar nessa noite. Nós estamos disponíveis, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos e fala conosco. Se você concorda com essa oração, aplauda ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Mistura suas palmas com aleluia e glória a Deus. Nós estamos diante de um texto que fala muito ao meu coração. Se eu não me engano, essa é a segunda vez que eu prego nesse texto. E eu gostaria de compartilhar algumas verdades que Deus me fez pensar durante o dia. Nós estamos de olho num texto que fala acerca de uma libertação. Você pode dizer bem alto, libertação? Eu gosto de pedir que você repita algumas coisas, a fim de fixar essas coisas na sua mente. Não porque eu sou chato ou inconveniente, mas eu quero que você participe daquilo que Deus está falando no nosso meio. Uma libertação é algo poderoso. É quando Deus te tira das trevas e te coloca no reino do Filho do seu amor. É o que Ele fez com cada um de nós que recebemos o Espírito Santo em nós e que nos tornamos novas criaturas. Todos nós antes de Jesus estávamos em trevas, mas por Ele fomos libertos, por Ele fomos salvos, fomos reconciliados com Deus. E agora, quando antes éramos inimigos de Deus, Deus nos reconciliou por meio do seu sacrifício na pessoa do Filho amado. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos paz com Deus hoje. Nós não estamos em crise com Deus, aqueles que fomos salvos. Nós não estamos em desavença para com Deus, nós estamos em paz. Não por causa dos nossos méritos, não por causa dos nossos esforços, mas porque Ele decidiu nos encontrar. Agora você precisa saber de uma coisa que é muito importante nas Escrituras. A Bíblia não foi escrita com capítulos, versículos e números. Ela foi escrita de maneira organizada pelos autores, mas não da maneira como conhecemos hoje. A maneira como conhecemos a Escritura dessa forma, ela foi basicamente realizada com o objetivo de termos mais facilidade ao encontrarmos os textos bíblicos. Imagina se pudéssemos ler como foi escrito. Eu teria que dizer, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Enquanto eu falo essas palavras, leio o texto, você precisaria encontrar de alguma maneira. Ou você se tornaria um expert em achar textos bíblicos, uma vez que a mente humana é capaz de se adaptar aos cenários mais difíceis e complicados, ou você teria muita dificuldade. Mas por causa do advento da Septuaginta, que foram 70 homens que traduziram o Antigo Testamento principalmente para o latim e para o grego, eles fizeram de maneira organizada as Escrituras. Os primeiros livros a serem separados foram os livros poéticos, principalmente Salmos e Provérbios. Salmos no começo tinha apenas números e Provérbios tinha versos, porque eles eram livros poéticos, livros para serem recitados e alguns deles até cantados. Mas no Novo Testamento encontramos também uma das maiores maravilhas da separação do texto. Porque nós encontramos em alguns versículos palavras como Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia. E quando o tradutor escreveu essas frases e deixou apenas isso registrado em João capítulo 11, versículo 38, eu fico imaginando que o Espírito Santo o inspirou a fazer tal coisa. Porque há uma pausa quando lemos isso. Jesus chorou, não poderia ser apenas Jesus chorou e mais alguma coisa. Jesus chorou, vírgula, alguma coisa. Ele coloca apenas Jesus chorou. E ele dá um ponto final para começar uma outra frase. Isso significa que ele estava mostrando que através do texto, Jesus se importa com você. Jesus também chora. Jesus não é um Deus distante. Jesus é um Deus que se relaciona com a sua criação. Tem alguém me entendendo até agora?
Por que eu estou falando essas coisas? Porque quando lemos um texto bíblico, não podemos imaginar que ao lermos o capítulo 5, no versículo 1, teremos a compreensão completa do que o texto realmente quer dizer, sem antes lermos o seu contexto. Um texto sem contexto gera pretexto, e geralmente gera pretexto para heresias. Quando isolamos os textos sem entendermos que tudo que lemos está em torno de alguma coisa, nós perdemos o sentido. No capítulo 5 e no versículo 1, que nós acabamos de ler, o texto começa dizendo o seguinte: chegaram a outra margem do mar. Diga comigo, chegaram. Fala para o irmão do seu lado aí, chegaram. É engraçado que quando eu falo chegaram, ninguém dá um glória a Deus, ninguém dá um aleluia, mas é porque você não entende o que aconteceu no capítulo 4. Porque no capítulo 4 teve tempestade, teve medo, teve os discípulos desesperados, pensando que iriam morrer e achando que Jesus não se importava. Mas teve também a voz de Jesus que acalmava a tempestade. Mas teve também Jesus que acordou e ele estava no controle, porque ele estava na polpa do barco. E a polpa do barco, nas embarcações antigas, era justamente o lugar onde ficava o controle da navegação. Então, se Jesus estava na polpa, significava que ele estava no controle de todas as coisas. Eles quase morreram. Um vento contrário se levantou contra eles, teve tempestade, teve frio, teve medo, mas no capítulo 5, versículo 1, o autor faz questão de nos lembrar, eles chegaram. Olha para alguém do seu lado e diga, você chegou. O que você está olhando agora não é o capítulo 4, é o capítulo 5, tem gente bonita aqui, tem gente cheirosa aqui, tem gente arrumada aqui, mas é o seu capítulo 5. Se você sentasse para contar do seu capítulo 4, alguns aqui chorariam. Mas eu quero dizer nessa noite que se você está aqui, é porque o céu te conduziu. É porque Jesus está no controle da sua história. É porque você vai chegar aonde Ele disse que você chegará. Porque pode se levantar em capítulos 4 nas nossas histórias. Você pode viver tempestades, medos, dores, frio, nudez, perigo, espada. Mas como disse o apóstolo Paulo, e eu acredito naquilo que ele escreveu, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nada pode parar uma igreja que obedece à voz do mestre. E a voz do mestre foi para os discípulos. Vamos para o outro lado. O que os discípulos não entenderam no meio do capítulo 4 é que o mesmo Deus que tinha falado vamos, era o Deus que garantia que eles chegariam. Então não se preocupe se você ainda está enfrentando o capítulo 4. O capítulo 5 vai chegar e você vai dizer, eu cheguei. Agora, chegou aonde? Provavelmente os discípulos queriam ter um tempo de tranquilidade. Imagine comigo, o ministério de Jesus era extraordinário. Haviam milagres, manifestações do poder de Deus, e ele pregava o evangelho do reino, não uma mensagem leve, não uma mensagem doce, não uma mensagem simples, mas uma mensagem complexa que deveria ser interpretada por aqueles que eram espirituais. Por isso Jesus falava em parábolas. Alguns acreditam que Jesus falava em parábolas porque ele queria que todo mundo soubesse o que ele estava dizendo. Porque alguns aqui imaginam que Jesus contava parábolas como uma maneira de explicar as coisas de maneira mais fixa, mais clara, mas não. Jesus ensinava por parábolas justamente para que aquele que não tinha ouvidos para ouvir não pudesse entender. Porque quando Jesus fala, ele separa ovelhas dos bodes. Quando Jesus fala, nem sempre é fácil de entender. Quando Jesus fala, alguma coisa em nós precisa se adaptar ao que ele está falando. Agora, entenda uma coisa. Jesus ele estava pregando e provavelmente ele estava num momento de muita atividade. E é por isso que ele dorme no meio do mar, enquanto as águas entram no barco, enquanto os discípulos estão com medo, Jesus dorme. Jesus dorme porque ele é também homem e ele estava cansado. Mas quando ele chega do outro lado, a Bíblia diz que eles chegam num lugar que era chamado Gadara.
ou Gerasa. E o que ele encontra lá não é muito agradável, porque ele encontra um endemoniado, um cara que vivia nos sepulcros. Se pudéssemos fazer uma correlação com esse homem e pessoas da nossa contemporaneidade, trataríamos esse cara como um psicopata. O evangelista Lucas faz questão de dizer que ele andava nu. E a Bíblia, quando faz menção à nudez, geralmente está fazendo menção também a problemas de ordem sexuais. Isso pode significar, segundo alguns teólogos e autores, que aquele cara poderia ser um estuprador, alguém que abusava de pessoas sexualmente. Ele era um lunático, ele era louco, ele era alguém desprovido de sanidade. Mas o que estava alimentando ele eram uma legião de demônios. Diga comigo, legião. Agora você vai entender uma coisa muito profunda nesse texto. Jesus, no versículo 2, acompanha comigo na sua Bíblia. Saindo ele do barco. De onde ele saiu? Barco para Jesus era um instrumento para o ministério acontecer. O barco para Jesus era o lugar mais confortável para se transitar de uma cidade para outra. Era um meio de transporte, mas era também um instrumento de pregação. Era só Jesus sentar num barco e começar a ensinar, que a multidão chegava e ele curava os enfermos, ele pregava o evangelho do reino. Foi assim que ele converteu Pedro, o mais famoso dos apóstolos. Então, quando Jesus ele estava no barco, ele poderia ter dito alguma coisa ali. Ele estava numa plataforma. Barco significa púlpito para Jesus. Barco é o lugar onde todo o ministério de Jesus se desenrola praticamente. Você vê muitas vezes os discípulos indo de lugar a lugar, entrando num barco. E Jesus usava isso como um instrumento para pregar o evangelho do reino. Mas Jesus saiu do barco. Diga comigo, ele saiu. Porque a igreja só tem relevância se sai de trás do púlpito. A igreja só terá relevância se você começar a sair do seu banco, da sua cadeira, do lugar onde você está confortável e começar a fazer o ministério lá fora. Porque existem pessoas que estão nos sepulcros, estão distantes, estão nas casas, estão nos hospitais, estão nos presídios, e que se você ficar atrás do barco, você não alcança elas. Jesus entendia isso, é por isso que ele saiu do barco. Nesse dia, ele não pregou do barco, ele colocou o pé no chão. A igreja só será relevante se ela se posicionar fora do barco. Faça da praça o seu púlpito, faça do prostíbulo o seu barco, faça da casa de drogas o seu barco, faça de qualquer lugar o seu barco, porque Jesus não te chamou para ficar por trás de uma plataforma escondido, preso, achando que o demônio vai respeitar você porque você está dentro de uma igreja evangélica. Não, Jesus está falando para pessoas aqui: sai do barco, porque quando foi ele saiu, ele foi ao encontro daquele endemoniado que estava no sepulcro. Vamos lá, alguém? Você está aqui, amigo? Ele saiu do barco. Enquanto ele sai do barco, sai o demoniado ao seu encontro. Ele estava vindo dos sepulcros. Era como se as trevas e a luz estivessem um indo ao encontro da outra. Agora, imagina essa situação. Jesus, ele está indo libertar esse homem. Quando Jesus, ele acalma a tempestade, acalma o vento, e ele dá ordens para todas aquelas coisas que estavam acontecendo ali acabarem. Quando ele dá essa ordem, os discípulos fazem uma pergunta. Quem lembra da pergunta? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar? Obrigado, Jesus. Presta atenção numa coisa. Os discípulos não sabiam quem Jesus era, mas os demônios sim. Porque quando o demoniado chega até Jesus, os demônios gritam dentro dele: Jesus, Filho do Deus vivo.
vieste nos atormentar antes do tempo. Sabe o que a Bíblia está falando? Você pode não conhecer o Deus que você serve, mas Satanás conhece. Ele treme e ele se prostra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Obrigado, Espírito Santo. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Versículo 6, e clamando com grande voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha o que a Bíblia está dizendo. Enquanto os discípulos estavam num barco, amedrontados, estavam caminhando com Jesus há algum tempo, já tinham visto milagres, já tinham visto o poder de Deus, já tinham visto Jesus libertando, já tinham visto Jesus curando pessoas, já tinham visto Jesus pregando. Eles fazem uma pergunta: Jesus, quem é você? Porque eu nunca vi tamanha autoridade. Quem é o Senhor? Mas quando Jesus pisa do lado de fora do barco, o endemoniado chega nele e fala: Jesus, Filho do Altíssimo. Isso aqui é para você tomar vergonha na cara. Sabe por quê? Satanás tem duas estratégias para lutar contra você. A primeira é você acreditar que ele não existe, não caia nessa. A segunda é você acreditar que ele é poderoso demais, que ele é forte demais. Mas adivinha aonde estava Satanás nessa história quando Jesus saiu do barco? Ele veio e se prostrou aos pés daquele que vive e reina para todo sempre, e ele o adorou. Então você, como crente, não pode sair dessa reunião sem adorá-lo, porque se até o demônio adorou, você precisa abrir a sua boca e dar um glória a Deus, por favor. Satanás sabe o lugar dele, é você que não descobriu ainda. Porque quando se fala de libertação, muitos crentes têm medo do diabo, muitos crentes têm medo de expulsar um demônio. Mas sabe uma coisa? Satanás tem medo daquilo que está dentro de você. Porque disse o apóstolo João: aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. É por isso que ele se prostra, porque ele vê em Jesus o Filho do Deus vivo. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Será que você reconhece essa autoridade? Será que você reconhece esse poder? Será que você reconhece a sua força? Será que você sabe que Ele é o nome acima de todo o nome? Chega de ser uma igreja que conhece menos de Deus do que o próprio inferno conhece de Deus. Eu li uma vez um livro do Jonathan Edwards. Ele diz, olha o tema do livro: eles creem e tremem. Fala sobre a ação dos demônios. Eles sabem quem Deus é. Agora você, na primeira tempestade: ai Jesus, será que o Senhor está comigo mesmo nesse barco? Ai Jesus, será que vai dar certo mesmo? Ai Jesus, será que a sua palavra vai se cumprir mesmo? Olha para quem está no barco e descansa nele. Porque enquanto a tempestade está se levantando, Jesus está dormindo. Como se dissesse: eu estou tranquilo, porque eu sei quem me guarda. Eu estou tranquilo, porque ainda não estou na cruz, então eu não morro agora. Eu estou tranquilo, porque por mais que as águas possam me molhar, elas não podem me afogar. Essa é uma promessa de Isaías. Quando passares pelos fogos, eles não te queimarão. Quando passares pelas águas, não te submergirão. O que o autor está falando aqui é quando, não se. Ou seja, você vai passar. Vai ter água, vai ter fogo, vai ter provação, vai ter dificuldade, mas vai ter provisão também no meio da dificuldade. Obrigado, Jesus. Agora, o que Jesus está falando para aquele homem é: sai deste homem. Jesus não estava falando no momento em que chegou lá. Jesus já estava falando antes. Vem comigo no texto. Posso ouvir um glória a Deus? No versículo 8, o autor coloca isso em destaque, numa parênteses, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Por que aquele rapaz foi ao encontro de Jesus? Não eram os demônios quem estavam o comandando ali, era o próprio céu. Você pode falar:
pastor, mas o demônio adora a Deus? Meu amigo, um dia, até o seu amigo ateu vai adorar. Porque diante de tanta glória e majestade, vai ser impossível ficar de pé. Todo joelho, todo o joelho, não falou joelho de crente, não falou joelho de evangélico, não falou joelho dos favores de deuses, não, falou todo o joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia todo mundo vai ter que se dobrar, mas pode ser que o seu dia seja hoje, pode ser que o dia de algumas pessoas seja hoje. Agora, antes de Jesus já haviam muitos exorcistas. Naquela época, haviam pessoas que expulsavam demônios sem nenhum tipo de autoridade, e os demônios praticamente não saíam. Mas Jesus é o único capaz de manifestar o reino com poder, porque só um reino pode expulsar a outro. E é por isso que a expulsão de demônios é um milagre único, que acontece apenas no Novo Testamento e não no Antigo. Ah, pastor, mas quando Davi tocava a harpa, o espírito que estava em Saul se retirava. Sim, mas voltava, porque não havia ninguém para ocupar o lugar do espírito. Mas quando Jesus veio e se manifestou, o reino de Deus se estabeleceu. E ele disse que o reino não estava entre nós, ele disse: o reino de Deus está em vocês. E como que o reino de Deus vai vir sobre nós e dentro de nós? É porque o próprio rei do reino veio habitar dentro do meu coração. Vamos. Meu amigo, Jesus pegou Deus, Espírito, e colocou dentro de você. E então o reino vem junto. Toda a autoridade do reino vem junto. Toda a influência do reino vem junto. Todo o poder do reino vem junto. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Mas Jesus, ele estava dizendo: sai desse homem. E por que não saiu antes? Será que Jesus estava com menos unção, Rian? Será que Jesus estava com menos poder? Será que Jesus não tinha orado? Será que Jesus não tinha feito o propósito de oração que a gente fez aqui de 7 dias? Eu acho que Jesus orava muito mais do que você. Eu tenho certeza. E outra coisa, até hoje ele está orando, porque ele é o nosso intercessor. É por isso que eu tenho garantia de que minha vida vai dar certo. Ai, pastor, mas você não é rico. E quem disse que dar certo é ficar rico? Dar certo é continuar amando a Deus até que Ele venha. E eu vou continuar. Agora, entenda uma coisa: Jesus não estava passando por uma crise de poder. Eu falei disso no outro templo, quando eu preguei nesse texto. Jesus estava dizendo: sai dele, espírito imundo. E por que não saiu? Alguém aqui já expulsou pelo menos um demônio na vida? Eu lembro de quando era mais adolescente, eu ia com meu pai para expulsar alguns demônios na casa das pessoas. E eu lembro que tinha uns demônios que davam trabalho. Aí pensa nos demônios chatos. Expulsava e voltava. Ah, em nome de Jesus, sai de novo. Aí sai, depois volta de novo. Volta um monte. Eu experimentei uma experiência parecida há uns tempos. A missionária Denise estava enfrentando uma batalha. Você lembra, tia, desse dia? Foi muito forte. E aí, cheguei lá. Graças a Deus, ela já tinha expulsado um monte. Eu cheguei só para finalizar o trabalho. A bicha já estava batendo nos demônios até umas horas lá. E aí eu fui só para dar o checkmate. Mas o que você tem que entender sobre os demônios e sobre o mundo espiritual é que, embora eles não sejam religiosos, eles são legalistas. Fala comigo, eles são legalistas. E tira da sua cabeça que você pode dar legalidade ao demônio. É uma outra coisa sobre batalha espiritual que eu falo diferente da maioria das pessoas que falam sobre batalha espiritual nesse assunto. O que você dá não é legalidade, o que você dá é brecha. Diga comigo, brecha. Brecha é diferente de legalidade, porque legalidade significa direito legal sobre algo. Rian, você está com a sua montana aí? Se você deixar o carro aberto, com a chave no contato,
O ladrão que for roubar o seu carro tem direito legal de levá-lo? Não, mas ele leva porque ele é ladrão e você facilitou para ele. Da mesma maneira, você pode facilitar ou complicar a vida dos demônios, mas não significa que eles têm direito legal sobre você, porque Jesus, através do apóstolo João, disse: aquele que tem o sangue de Jesus está guardado por ele e o maligno não o toca. Só toca se você ficar: ai, me toca, vem, está aberto aí, ó, a chave no contato. É o que muito crente faz um acordo com Satanás. Ó, Jesus, eu vou te servir e eu vou te adorar, porque até o diabo queria, de alguma maneira, fazer com que Jesus não fizesse nada contra eles. Como? Agradando. Chegou para adorar. Ai, Jesus, eu não sei se ele deu glória a Deus, eu não sei se ele deu aleluia, eu não sei se ele deu pirueta, mas a palavra adoração no grego é prosknel, que significa prostrar-se. Ou seja, aquele endemoniado provavelmente se prostrou. Ele foi para lá. Será que ele trouxe uma oferta? Não sei. É o que muito crente faz. Vem para Jesus e acha que porque você o agradou levantando a mão e entregando a sua melhor oferta, vai ficar tudo bem. Mas Jesus vai confrontar aquilo que estiver errado, porque aquilo que está errado tem que sair do nosso meio. Não importa se você é um bom crente, não importa se você adora, Jesus não se impressiona com a sua adoração, porque Jesus não é refém da sua adoração. Se você der glória, Ele continua sendo glorificado. Se você não der, Ele continua sendo glorificado. Se você clamar, Ele continua sendo exaltado. Se você não clamar, as pedras vão clamar no seu lugar. Então, por favor, faça alguma coisa, porque se até o endemoniado adora, você também precisa fazer algo. Mas saiba que no fim Ele vai te confrontar naquilo que você acha que está escondendo por causa da sua adoração. O endemoniado estava querendo dizer: ô Jesus, já até te adorei, não precisa mexer com a gente não, deixa a gente aqui. É o crente que fala: ô Jesus, já entreguei a minha porcentagem na igreja, agora você cuida aí das minhas finanças, mas se quiser mais do que 10%, não pode falar de dinheiro na igreja, porque toca no santo do povo. Gente, eu já ouvi coisa em igreja. Falaram que... Não, essa foi engraçada. Essa foi a melhor que eu ouvi até agora. Pastor Tiago fica falando para as pessoas evangelizarem, para as pessoas virem para a igreja, entregarem dízimo, e depois eu trocar de carro. Olha, foi o gadarento. Foi não. Foi uma pessoa que está triste com a igreja. Vamos orar por essa pessoa. Não estou falando mal não. Mas a gente ouve de tudo. Porque quando toca naquilo que é muito nosso, a gente manda Jesus embora. Você vai entender no texto. Meu Deus, eu não estou dando nenhum ponto sem nó nessa pregação. Vamos voltar pelo fato de o demônio não ter saído quando Jesus dizia: sai dele, espírito imundo. Eles são legalistas, ou seja, eles se apegam a cada palavra que você diz. Jesus não falou, Rian, saiam deles, saiam dele. Jesus falou, sai dele. Agora, era um demônio só ou era uma legião? Então, quando ele falou, sai dele, saiu. Só que ficou o resto. Está no texto. Porque lhe dizia, no versículo 8, sai deste homem, espírito imundo, espírito imundo, espírito imundo, singular. Ou seja, saiu um demônio, ficou todo o resto. Meu amigo, existem libertações que Deus vai fazer através de processos. Não acha que se você aceitou Jesus aqui num culto, levantou a mão e falou, eu quero Jesus, estou chorando, não acha que mudar tudo na sua vida vai ser o que vai acontecer logo em seguida? Você vai voltar, vai ter os mesmos problemas. Seu pai vai continuar arrogante, sua mãe vai continuar narcisista, seu trabalho, seu patrão vai continuar insuportável, na sua escola o pessoal vai continuar ateu, vai continuar descrente, e aí você precisa manter aquilo que está acontecendo dentro de você, porque você está mudando. Mas conhecer Jesus é viver em libertação constante.
Tem coisas que até hoje Deus me mostra que eu preciso melhorar. Pecados que são simples, nos quais nós nos apegamos. Por exemplo, eu tinha uma mania que eu estou cortando na minha vida, que era de ser exagerado. Sabe o que é exagero? Mentira. E eu sou pastor. Ou seja, ao invés de falar assim, mano, a igreja estava lotada hoje. Eu sei que não tinha mais de 200 pessoas. Eu falava assim, mano, tinha umas 200 pessoas lá. Isso é o quê? Mentira. Só que é um pecado. E Deus precisa nos libertar dessas coisas. O problema é que a gente acha que quando Jesus falou uma vez, já saiu tudo que precisava sair. Fala para alguém do seu lado aí, tem coisa para tirar ainda, hein? Eu estou vendo que tem coisa ainda aí, hein? Tem brecha que você precisa fechar ainda, hein? Porque você não fala mais palavrão, mas fica falando mal de todo mundo, ainda é pecado. Ah, mas eu não caio mais na pornografia. Mas você assiste filme da Netflix proibido para menores de 18 anos, que é como se fosse pornografia grátis, que você paga R$ 47,90 por mês. Meu Deus do céu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uma vez o Espírito Santo mostrou para mim e para minha esposa. A gente estava assistindo uma série, e agora a gente está passando as cenas de sexo, porque na Netflix não dá para assistir mais nenhum filme hoje que não tenha uma cena de sexo. Eu gostei de um filme que assisti hoje com a Sara, que não tinha nenhuma cena de sexo, mas era um filme infantil. Como magia. Da hora esse filme. Estava todo emocionado. Ah, não acredito que ela vai morrer. Eu gosto desses filmes de criança. Assistam filme de criança na Netflix. Aí o Espírito Santo falou conosco, isso daí que vocês estão assistindo é pornografia. Não, mas é um filme, é da hora, olha a história, olha o enredo. Mas ainda é brecha. Fala comigo, eu preciso fechar as brechas que eu dei, que eu mesmo abri. Existem brechas que você abriu financeiramente. Quando você fecha um negócio ilícito, quando você esconde o valor real de alguma coisa. Não cutuca não olha para o lado não, olha só para mim, para não parecer indireto. Deus está falando com alguém aqui. Jesus falou, sai desse homem, espírito imundo. E saiu, só que ficou todo o resto. Pensa que acabou? Não acabou. É por isso que Jesus pergunta o nome. Gente, você vai encontrar muitas igrejas que fazem libertação, e na verdade o que elas fazem é uma manifestação de shows espirituais. É claro que os demônios falam, e muitas vezes aquilo que os demônios falam significa aquilo que eles estão querendo fazer contra a vida de alguém. Mas entenda uma coisa, demônios são mentirosos. Ou seja, se você fica colocando toda hora microfone na boca de demônio, o que ele vai fazer com o microfone na boca é mentir, porque eles estão seguindo ao pai deles, que é o pai da mentira. Jesus só pergunta o nome de um demônio uma vez, e é nesse momento. Por que ele pergunta? Porque Jesus sabe da autoridade que tem. Uau! O demônio sabe da autoridade que tem. Os discípulos ainda não sabiam, mas estavam conhecendo a autoridade que Jesus tinha. Então Jesus falou, sai dele. E o cara continua endemoniado. Jesus está, como assim? Ah não. Eu fico imaginando Jesus no trono. E Jesus fica bravo quando você não consegue cumprir uma ordem debaixo de uma autoridade que Ele mesmo te deu. Toda vez que você não consegue executar aquilo que Deus te deu para fazer, debaixo da autoridade que Ele já te deu, Ele fica bravo, fica furioso. Mateus 17, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Jesus chega bravo e fala, ó geração perversa e incrédula, até quando vos suportareis? Aí Jesus fica em crise. Estou parafraseando, tá? Jesus não fica em crise nunca. Você até fica, mas Ele não. Mas fico imaginando Jesus perguntando, ué, por que está aí ainda? Qual é o seu nome? Aí faz sentido. Vocês estão entendendo? Qual é o seu nome? Porque enquanto ele falava, sai desse espírito imundo,
Continuou lá endemoniado. Aí ele falou: legiões, ou legião, porque somos muitos. Meu Deus do céu. Aqui você precisa entender uma coisa: como haviam exorcistas naquela época, eles usavam uma frase para expulsar qualquer espírito que estivesse contra a vontade de Deus sobre a vida de alguém. E a frase é esconjuro-te, ou conjuro-te, que é uma frase que não usamos mais hoje. Mas os exorcismos antigos, você pode até assistir aqueles filmes de terror, quando um padre se levanta para falar alguma coisa contra o demônio, geralmente ele fala: esconjuram-te. Aqui vocês estão tendo uma aula sobre ministério de libertação, hein? Dá um glória a Deus aí, varão. O que o demônio estava querendo fazer? Ele viu que o espírito que estava vindo, que é a pessoa de Jesus, era um espírito iluminado. Então ele pensou assim: eu vou mandar ele embora da mesma maneira como tentam me mandar embora. Esconjuro-te, que por favor, ou conjuro-te, que não mande a gente para o abismo, que é o outro texto de Lucas que traz mais essa revelação. Mas manda a gente para os porcos, pelo menos, para a gente conseguir sobreviver. Nossa, isso aqui é muito pesado. Isso aqui é muito forte, de verdade. Pausa dramática para falar que é forte. Quando Jesus olha para ele e pergunta qual é o seu nome, ele está dizendo legião. Sabe por quê? Existia uma regra de libertação da época, que não era libertação, era apenas exorcismo barato, que era o seguinte: você só poderá expulsar um espírito maligno quando descobrir o nome dele. Isso está nas maiores fábulas de contos de fadas que temos até no mundo secular. Por exemplo, existe nos contos dos irmãos Grimm uma história de um homem ou um demônio chamado Rumpelstiltskin, e você só poderia matá-lo se descobrisse o nome dele. E era por isso que ele fazia questão de dificultar as pessoas de conhecerem o nome dele, porque quando você conhecia o nome dele, você tinha poder sobre ele, e você poderia mandá-lo embora. Aí, Rian, pega isso, mano. Quando aquele endemoniado fala legião porque somos muitos, ele imagina que Jesus vai desistir, porque uma legião do Império Romano consistia de 1.000 a 6.000 pessoas, soldados. Ou seja, ele pensou: Jesus não vai poder falar o nome de todos os demônios, então eu vou falar que é legião e ele vai me deixar em paz. Só que Jesus não precisa falar o nome de todos eles, porque Jesus não chama demônio pelo nome. Jesus chama até as estrelas pelo nome, mas demônio é muito fácil para ele. Vamos lá, alguém. Demônio é muito fácil para ele. E aí ele manda embora. Aí, olha o que eles fazem. Eles precisam pedir permissão para Jesus. Meu Deus. Jesus permite que a gente vá para os porcos. Aí Jesus permite. Por que Jesus permite? Pergunta para mim, por que Jesus permite? Porque porcos eram um tipo de animal que os judeus não poderiam cultivar. Embora essa fosse uma terra de gentios, haviam ali muitos judeus, e por isso eles ficam bravos quando Jesus expulsa o demônio. Gente, de verdade, se nesse culto aqui acontecessem curas, milagres e libertações, o que você ia querer fazer? Jesus, eu quero o Senhor para mim, eu quero você na minha casa. Fica aqui, vamos fazer uma cruzada, 3 dias, só de operação de milagres. Aí quando eles veem que o menino foi liberto, ao invés deles falarem: Jesus, fica aqui, eles estão falando para Jesus: Jesus, vai embora daqui. Porque eles fizeram um acordo contra a lei de Deus. Existem coisas que Deus vai quebrar na sua vida, mas que você precisa renunciar. Vamos lá, alguém. Existem brechas que você mesmo precisa renunciar. Como se dissesse: eu dei para Satanás um lugar na minha vida, mas a partir de hoje, Tu és o Senhor da minha história. E eu te digo: Senhor, mora aqui, porque Jesus é educado, e Ele não vai ficar num lugar onde Ele é desprezado. Se você fala: Jesus, fica na minha vida, mas com as suas atitudes, você manda Ele embora, é embora que Ele vai.
Jesus já estava voltando para o barco, porque ele tinha feito o trabalho dele, libertou, mas o povo gritou para ele: não fica mais aqui, Jesus. Você acha que Jesus ficou implorando para ter um lugar lá em Gadara? Não, ele falou: eu vou embora, vamos discípulos, essa tempestade foi só para libertar esse cara, e eu vou embora. Mas se você quiser fazer como Zaqueu falou: Senhor, pode ficar na minha casa. Quando Jesus falou: convém eu entrar na sua casa, Zaqueu falou: és bem-vindo aqui, vem, pode entrar, pode ficar a noite toda, vem que eu vou preparar um cafezinho, vem que eu vou preparar um lugar para a sua presença habitar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? À medida em que você permite Jesus entrar na sua vida, Ele entra e Ele muda a sua história. Jesus entra e Ele muda a sua história. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Obrigado, Espírito Santo. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Obrigado, Senhor. Aí quando os demônios vão para os porcos, pastora Gabriele, isso aqui eu nem falei nos nossos discipulados de casa, que eu tinha que revelar isso para o povo todo. Isso aqui é muito forte. Perceba, os demônios, eles foram para os porcos. É por isso que Deus não gosta do Palmeiras. Aí ó, o pessoal já se manifestou aí ó. Tá vendo, né? Isso aqui é... Na verdade ele disse: sede santos porque eu sou santo. Então já sabe o time que você tem que torcer, né? Corinthians. Aleluia. Nada a ver. Pausa para piada. Volta, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Irmãos, aquele homem já estava nessa situação. Ele se cortava. Ele vivia nos sepulcros. Sabe qual que é o problema? É que sepulcros é lugar de mortos. Ou seja, o que Satanás queria fazer com aquele homem era torná-lo morto. Era jogá-lo para o final da sua história. E Satanás tem tentado fazer isso contra as famílias dessa igreja. Quer destruir as famílias dessa igreja. Quer fazer morrer por causa das coisas que aconteceram. Mas está chegando até os sepulcros aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é a própria vida. E a palavra dele é espírito e vida. Em qualquer lugar que ele se manifestar, os mortos que estiverem mortos vão reviver. Eu quero profetizar, levanta sua mão. Eu quero ficar pentecostal agora. Deus vai trazer vida para aquilo que estava morto na sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro vida sobre as suas finanças. Eu declaro vida sobre o seu relacionamento. Eu declaro vida sobre o seu espírito. Porque onde Jesus se manifesta, até os sepulcros caiados, até o lugar de morte, até o lugar de escuridão se torna um lugar de luz. Aleluia. Tem alguém que crê nisso aqui? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar. Aquele cara aguentou aquilo por muito tempo. Mas os porcos não aguentaram aquela quantidade de demônios nem por 2 minutos. Porque imediatamente eles se lançaram diante do mar. Sabe o que é mar? Sabe o que é água? Água é geralmente um lugar de alívio. Meu Deus. Água é geralmente um lugar de alívio. Por isso, quando você está num dia cansado, você só precisa colocar uma aguinha debaixo da sua cabeça, quentinha. E parece que todos os problemas... É ou não é verdade? Fala a verdade, varão. É por isso que você come uma coisa que faz mal para o seu estômago, e você fala: hoje eu vou tomar só água. Porque água é alívio. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de alívio. Só que o que Satanás promete, ele não cumpre, porque aquela água era lugar de alívio, e os porcos entenderam isso. Os demônios, eles entraram nos porcos, e os porcos, porque estavam lá,
pensaram: eu vou me aliviar, porque eu não aguento esse peso. Mas o endemoniado estava aguentando há anos. Meu Deus. Sabe por que você está aguentando coisas que outras pessoas não aguentariam? É porque Deus está te sustentando para o dia da libertação. Deus estava guardando esse homem para o dia que ele encontraria com Jesus. Enquanto ele não encontrasse com Jesus, ele nunca ficaria aliviado. Mas os porcos não aguentaram, mas você suportou. Você suportou o desemprego, você suportou a depressão, você suportou o mal, você suportou a morte de alguém, você suportou a traição, porque Deus te preservou. Não era por causa da sua força, não era por causa do seu jeito, não era por causa da sua habilidade, mas era porque o céu te sustentou. Isso se chama eleição incondicional, isso se chama predestinação para a vida. Pastor, você é calvinista? Não sei, mas eu sei que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo, e Ele vai guardá-las até o dia em que elas encontrarem com Ele. Obrigado, Jesus. Esse cara até tentou se matar, mas não conseguiu. Mas os porcos se precipitaram e morreram. Porque existem muitas águas que estão prometendo alívio, mas são lugares de morte. A pornografia, adolescente, te promete alívio, mas é morte. O dinheiro ilícito te promete alívio, mas é morte. Só que tem um que te promete água verdadeira, e é alívio de verdade. É o mesmo Deus que encontrou a mulher samaritana e falou: você vai beber dessa água, você vai ter. Aleluia. Se você beber da água que eu lhe der, essa água vai se tornar em você uma fonte. E o que Jesus disse na festa das cabanas, no último dia da festa, no dia mais importante? Ele se levantou e ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. E Ele está fazendo esse convite para você hoje. Ele está fazendo esse convite para nós hoje. Ele está fazendo esse convite para nós hoje. Venha a mim e beba. O Espírito Santo. Agora, olha o último pedido, que é a última parte desse texto. Isso aqui é também uma pregação expositiva. Vai achando que só reformado prega expositivamente. Pentecostal também. Que eu mostrei o texto versículo por versículo. Você está acompanhando comigo ainda na sua Bíblia? Olha no versículo 18. Vamos para o 17. O pedido da multidão. Sabe por que eles pediram isso? Porque Jesus tocou no bolso deles. Os porcos eram a fonte de renda daquela galera. Aí eles falaram assim: tá bom, Jesus, você pode libertar, você pode curar, mas não toca no meu bolso. Eita. Porque libertação custa caro. Eles não estavam dispostos a pagar o preço. Eles ficaram mais incomodados porque os porcos se perderam do que porque o menino estava endemoniado. Mas quando Jesus se manifesta na sua vida, você começa a tratar gente como importante e não coisa como importante. Tem gente que trata gente como coisa e coisa como gente. Mas Jesus muda a ordem. Jesus falou: eu não estou nem aí para os porcos, eu estou aí para esse cara aqui. Será que estamos dispostos a pagar o preço da libertação dos nossos irmãos? Qual que foi a última vez que você jejuou por alguém e não por você mesmo? Meu Deus. Eu estou ouvindo muito meu Deus hoje. Qual foi a última vez que você decidiu pagar o preço de estar no lugar certo, na hora certa, para socorrer quem precisava? Como eu gostaria que os nossos atrasos para o culto fossem motivados
Porque nós estávamos cuidando de gente e não atrás de coisas. Pastor, me atrasei hoje, sabe por quê? Porque eu estava atrás daquele irmão. Ele não veio hoje, mas nós estamos orando por ele. Porque Deus não veio buscar coisas. Coisas Deus já tem muitas. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas Ele morreu para ir atrás de gente. Porque Ele se importa com isso aqui, ó. Ele se importa com isso aqui, ó. Fala para alguém do seu lado, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Aqueles caras não se importavam com aquele endemoniado. E é por isso que o endemoniado queria ir embora dali. Irmão, imagina o testemunho desse cabra. Se ele fosse em qualquer igreja e contasse, com certeza ele ia receber as maiores oportunidades. Nossa, eu lembro de uma época na igreja que os pregadores, eles não pregavam, eles só contavam testemunho. Nossa, quando eu era criança, assistia aquele testemunho do Guina, que era tudo uma mentira, né? Quem lembra do testemunho do Guina? Eu fui do Racionais, 10 anos, tomei 27 tiros, e o pastor Chico, o mais mentiroso do mundo. Eu tive um câncer na perna, fui homossexual, fui do tráfico de droga, não sei o que, eu era bruxo, endemoniado, tudo mentira. Porque eles começaram a ganhar dinheiro com testemunho. Agora, quando os demônios, Kaique, isso aqui é muito louco, eu estava louco nesse texto hoje. Quando os demônios falaram assim, Jesus, manda a gente ir para os porcos, Jesus falou, beleza, pode ir para os porcos. E Jesus, ele respondeu um pedido de demônios, quanto mais as suas orações. Pausa dramática, porque essa foi forte. Tá, outra coisa, Jesus falou para os demônios irem, eles foram, certo? Outra coisa, a multidão fala, Jesus, sai do nosso meio. Jesus está entrando no barco, para ir embora, porque ele conseguiu dar aquilo que a multidão queria, que ele fosse embora. Tá bom, vocês não querem eu aqui? Estou indo embora. Aí quando o cara que estava salvo, liberto, perdoado, olha comigo no texto, no versículo 18, e entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Olha o pedido desse cara, Jesus, eu só quero estar contigo, eu quero ser o seu discípulo. Aí Jesus fala, não, isso aqui é muito forte, cara. Sabe por quê? Jesus não queria fazer dele um missionário transcultural. Jesus queria fazer dele um testemunho vivo do poder de Deus na vida e na casa deles. Sabe o que Jesus estava falando? Tá bom, eles não me querem aqui, mas tem alguém aqui que vai ficar e vai transformar esse lugar. Porque eu não vou ficar, gadareno, eu não fico aqui. Você que estava endemoniado, é você que vai ficar. Tem gente que está falando assim, ai Jesus, me leva para os Estados Unidos, me leva para outro lugar, porque Poá, Itaim, Ferraz, é um lugar muito inóspito, aqui só tem gente complicada, aqui só tem gente que rejeita o seu nome, mas Jesus está falando para pessoas aqui, é esse o lugar que eu quero que você esteja, porque luz no meio da luz não faz sentido, a luz precisa estar onde a escuridão habita, o sal precisa estar onde não tem sabor, nem sempre Jesus vai te usar para ir para a África, às vezes Ele vai te usar para ir para a sua casa e transformar o ambiente no qual você está inserido. Seu pai está falando, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de culto, eu não quero saber de igreja, mas Deus está colocando a igreja dentro da casa dele. Deus está colocando a igreja que é você, dentro da sua casa, para você fazer a diferença. Vamos lá! A sua empresa não quer saber de crente, não querem saber de igreja, não querem saber de culto, mas tem uma igreja ambulante cada dia lá, todos os dias, falando de Jesus, andando como Jesus, pregando sobre Jesus.